Feiter Gomes a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Gabriela Sá, eu sou advogada em Portugal já há mais de 4 anos e hoje eu quero falar para você que é CEO de uma startup. Pois é, e por que eu, Gabriela, advogada em Portugal, vou falar para você, CEO, ou você que deseja ter uma startup? Porque eu tenho uma relação maravilhosa e muito querida profissionalmente com startups. Eu vou explicar ao longo desse vídeo. Você que está me conhecendo aqui agora, já aproveita para acompanhar no meu Instagram, @GabrielaBandeira_de_Sá, e aproveita também já para se inscrever aqui no canal do YouTube. Óbvio, se você gostar desse vídeo, eu espero que você goste. Hoje é um sábado, eu tô gravando aqui, tenho compromisso de trazer informação para vocês. Hoje eu quero falar com vocês sobre como acelerar o desenvolvimento da sua startup, seja no Brasil ou em Portugal. Óbvio, né? Eu sou advogada em Portugal já há muito mais tempo do que no Brasil, porque eu sou nova, sou uma menininha, mas já trabalhei 2 anos para uma startup em Portugal como advogada, trabalhava com todo o jurídico da startup em Portugal, e isso me trouxe muita bagagem de conhecimento para hoje em dia ter muitos clientes que são startups, ok? Então roda a vinheta, edição! Bom, gente, como eu falei, esse vídeo é para falar de startups. Óbvio, vou falar de uma forma jurídica, técnica, né, de acordo com o meu conhecimento e minha expertise sobre o assunto, em relação a startups, mas existem alguns contratos, algumas formas jurídicas de você conseguir fazer com que a sua startup cresça de forma mais rápida, né, de forma um pouquinho mais célere. Então é sobre isso que eu vou falar com vocês. Óbvio, como eu falei, eu sou advogada em Portugal e eu trabalho com muitas startups que estão no Brasil ou em outros países e querem internacionalizar, começando por Portugal, que a gente sabe que é a porta de entrada, principalmente para os brasileiros, por falar a mesma língua, que às vezes não parece a mesma, mas é a mesma, e também por conta de vários acordos que existem entre os dois países vigentes, né? Acordos vigentes. Então, vou começar falando um pouquinho só sobre a minha experiência com startups, para você ver que realmente o que eu vou falar aqui faz sentido. Depois coloca nos comentários se vocês têm alguma dúvida. As formas de contato são aqui pelo meu e-mail, que tá aqui para vocês, gabriela.sa@bbsa.pt, e também aqui na descrição do vídeo tem para vocês o link de WhatsApp da minha equipe, que vocês podem falar. Hoje em dia as pessoas preferem WhatsApp mais rápido, então vocês podem mandar uma mensagem que a minha assistente comercial vai falar diretamente com vocês, tá bom? Gente, hoje o que eu vou falar aqui para vocês, as pessoas me pagam para eu explicar. Então, assim, valoriza. E segunda coisa, eu fiz uma consultoria com um dono de uma startup que veio do Brasil aqui para Portugal recentemente, e ele me perguntou os documentos necessários para tanto começar a abordagem, né, com o cliente sobre o projeto dele, como também para depois efetivar um investimento ou uma venda de cotas. Então eu vou falar mais sobre esse sentido. Depois, se vocês tiverem mais dúvidas, coloquem aqui nos comentários. E para as startups que desejam vir para Portugal, a gente tem a figura do Startup Visa, que também tem um vídeo aqui no meu canal já sobre isso. O Startup Visa é um visto específico para startups, né? Para projetos que principalmente tragam inovações tecnológicas. Portugal, principalmente onde eu moro, que é no Fundão, é um polo tecnológico, recebe muitas startups. Aqui tem uma incubadora, porque para o Startup Visa precisa de uma incubadora, né, para certificar o projeto e para acolher o projeto. O interior está acolhendo principalmente Lisboa, Porto, são lugares que já estão um pouquinho mais cheios, mas o interior de Portugal está assim muito recebendo muito, sabe, startups de outros países. Então é uma boa dica aí para você. Quando você começa qualquer reunião, qualquer apresentação sobre a sua startup para um possível cliente, um possível investidor, um possível trabalhador futuro que seja, você precisa já de um NDA. O NDA é o Non-Disclosure Agreement, que é exatamente para sigilo das informações ali tratadas. Então, corre atrás de uma minuta. Se não tiver também, a gente trabalha com as minutas para os nossos clientes, a gente faz as minutas. O NDA, ele é muito importante quando você quer trazer. Startups são empresas que querem inovar em algum sentido. Então, se você está trazendo algo que não existe ainda no mercado, e ainda por cima não é patenteado, né, porque às vezes são empresas pequenas começando, é importante que você tenha esse contrato, que tem lá, inclusive, uma multa. Caso, né, depois você saiba que essa pessoa divulgou o seu projeto ou copiou, você tem ali esse contrato para poder se resguardar em relação a isso. Então, o NDA é o primeiro documento que você tem que já que você é CEO de uma startup, você tem que elaborar para poder ter certeza de que
o que você passou ali naquela reunião não vai ser passado adiante, né? E, gente, o NDA, ele não é só em relação a funcionários ou futuros clientes, etc. Também para lançamento de projetos, até mesmo, óbvio, né? Quem já é funcionário já tem um contrato de sigilo específico com a empresa, mas também, muitas das vezes, você vai lançar projetos, precisa falar com parceiros, então isso envolve qualquer pessoa que você vai compartilhar sobre o seu negócio. Óbvio, eu espero que você não precise de um NDA com a sua esposa, ou com seu marido, ou com seus filhos, mas em via de regra é um documento que sim, as empresas utilizam muito, principalmente as startups, para os donos, né, as pessoas que dotam daquela inovação, né, não terem nada copiado ou passado as informações para outras pessoas. Um outro documento que você, como CEO, né, também precisa ter é o MOU, que é o Memorando de Entendimento. É lá que você qualifica todas as pessoas que trabalham na empresa, a função de todos os sócios, vai colocando como se fossem as atas das reuniões, tudo que aconteceu na empresa, tudo que foi decidido, para depois você ter um histórico disso. Mas esse documento, óbvio, a gente também tem Minuta Mais, esse documento ele é feito mesmo pela pessoa que coordena a empresa, né, que é o gerente ou até mesmo o sócio majoritário, então o fundador. Então, o MOU é importante para o acompanhamento interno das informações e até mesmo se você precisar compartilhar em reuniões que entrem investidores anjo ou outros tipos de investimentos, você vai precisar apresentar o MOU para ter as informações consolidadas e aí fica muito mais claro para a pessoa também que está ouvindo você falar, né, e compartilhar o que está acontecendo na sua empresa, visualizando através do MOU, tá bom? O MOU é um documento completamente profissional e muito utilizado também para essas questões. Uma outra coisa que é muito perguntada frequentemente, é em relação às formas de entrada de investimentos nas startups. E aí eu vou falar aqui formas de contratos mais habituais, depois eu vou fazer um vídeo sobre cada um desses contratos, mas existem contratos específicos que podem acelerar assim, o desenvolvimento da sua empresa por meio de acordos que são bons para todas as partes. A primeira possibilidade seria a possibilidade do investidor anjo. É muito comum vocês ouvirem, investidor anjo, porque se é o investidor anjo. O investidor anjo, gente, ele quase não aparece na empresa, ele não tem poder de decisão. Muitas vezes ele nem está no pacto social, né, no contrato social daquela empresa. Então existe um contrato específico para você fazer com aquele investidor anjo e verificar a porcentagem, o que ele vai ter em troca, o quanto que ele vai receber daquela empresa em termos de cotas e tudo mais. O investidor anjo, ele fica ali como se fosse um mentor, né? Ele é uma pessoa física, que em Portugal a gente fala pessoa singular, e ele oferece todo o conhecimento, passa ali como funcionaria a gestão e também aplica uma determinada quantia financeira para que a startup, ele investe, mas sem ser a pessoa que aparece como o CEO ou ser a pessoa, ele tá por trás das câmeras, ele tá ali nos bastidores. E muitas das vezes ele nem tá acompanhando exatamente a rotina daquela empresa, mas ele, apesar de não acompanhar, o contato dele é com o CEO, normalmente, para o CEO passar as informações e fazem as reuniões, às vezes, quinzenais ou mensais com os investidores anjo. Basicamente, o aporte que o investidor anjo oferece é financeiro e de network. Então, muitas das vezes você quer começar determinado negócio que você não tem ali um know-how, ou você não tem o contato necessário que determinada pessoa conhece, nossa determinada pessoa te faz ter network, te apresenta para determinadas pessoas ali do ramo que vão te impulsionar, vão impulsionar o crescimento da sua empresa. É basicamente essa figura do investidor anjo, tá? O outro contrato que é muito utilizado é o contrato de vesting. Inclusive, o contrato de vesting, eu fiz uma tese sobre o contrato de vesting, porque eu fiz uma pós-graduação em Corporate Governance pela Universidade de Lisboa. E eu gosto muito dessa parte, eu já fiz contrato de vesting para várias empresas. Eu acho que o contrato de vesting ele é uma figura contratual excelente para startups que estão ali em ascensão, em crescimento e principalmente que estão ali ainda em estágio inicial. O contrato de vesting ele é um contrato que a empresa ela faz com funcionários bons, funcionários que têm já um conhecimento muito grande sobre aquele assunto e que vão ser cruciais para o crescimento daquela empresa. Em contrapartida, a empresa ela não tem o dinheiro suficiente para pagar o salário que esse bom funcionário, né, esse funcionário experiente precisaria receber. Começou uma obra aqui em casa, espero que um momentinho. Parou.
esse funcionário, né, que muitas das vezes não existe um contrato de trabalho ali, na verdade a remuneração que ocorre por meio desse contrato não é um dinheiro fixo mensal, né, não é um valor comissionado ou coisa do tipo, é por troca de ações. Então, o funcionário, que na verdade não é funcionário, o colaborador, ele se sente também impulsionado a fazer com que a empresa cresça, porque a partir do momento que a empresa cresce, as cotas dele valem mais no mercado. Fica ali uma troca muito boa para a empresa, porque a empresa não tem os recursos ainda financeiros necessários para pagar um salário muito bom, e em compensação, para aquela pessoa, ela vai trabalhar em prol de que receba cotas, né? Então ali existem sempre as figuras do Cliff, etc., que são figuras dentro do contrato que, principalmente, esse contrato ele é regido basicamente pelo quê? O que esse colaborador vai ganhar em troca no futuro quando ele atingir o quê? Então, ele vai ter que fazer alguma coisa para essa empresa, né, crescer. E isso tem que estar muito delimitado no contrato, tá bom? Porque depois também não adianta dizer que o combinado era outro de boca. Infelizmente, os combinados de boca não tem valor judicial, não tem valor contratual. Então, tem que estar tudo muito bem organizado e estipulado nos contratos. Lembrando que esse colaborador, ele tem que ser essencial para o crescimento dessa empresa. Não pode ser uma pessoa que a empresa só não quer pagar o salário. Tem que ser alguém que vai fazer diferença, alguém que realmente vai mudar o futuro daquela empresa, para conseguir ser uma troca justa, porque senão não compensa. Então, a partir do momento que esse colaborador ele consegue concluir o seu trabalho, ele recebe um X% das cotas daquela empresa, que com certeza já vai estar valorizado depois que ele concluir, né, com êxito o que ele se comprometeu a fazer. Também temos a opção do contrato de mútuo conversível. O que é o contrato mútuo conversível? É o contrato que inclui ali um financiamento. Então, o investidor, ele vai como se fosse emprestar o dinheiro para uma empresa, como se fosse um banco. E esse banco, no caso, esse investidor, né, ele vai, depois que atingir determinado evento ali que foi acordado entre as partes, ele consegue transformar aquele financiamento em cotas daquela empresa. Nesse contrato existe uma cláusula de conversão. Essa cláusula de conversão faz com que esse financiamento se converta nas cotas da sociedade. O grande ponto aqui é que muitas das vezes quando as empresas elas começam, né, pequenas empresas, startups, elas não sabem exatamente quanto que valem no mercado. E aí o bom desse contrato é que ele não é fixado no valor da empresa naquele momento, entendeu? Não existe ali a necessidade de definir naquele momento qual que é o valor da empresa por conta do financiamento e das cotas. Isso tudo, óbvio, vai estar estipulado no contrato, mas não tem que delimitar exatamente, comprei X cotas por X% da empresa. Não, você está financiando, pagando um determinado valor para depois de algum evento, pode ser, por exemplo, uma nova rodada de investimentos, né? Você conseguir captar novos investidores e converter aquele financiamento do investidor pelo mútuo conversível numa porcentagem de cotas. Então, basicamente, o que tem que constar no contrato é o valor que foi investido e como que ele vai ser convertido posteriormente. O quanto que vai equivaler à porcentagem de cotas. Então, esse contrato ele não é sobre o quanto vale naquele momento ou quanto que eu estou comprando de cotas naquele momento. É quanto que esse valor que eu financiei vai corresponder às cotas no futuro, entende? Esse é um pouquinho mais complicado. E aí tem uma pergunta que sempre fazem aqui os meus clientes de Portugal. Necessariamente estes investidores têm que estar no Pacto Social? Depende do acordo feito entre a empresa e aquele investidor, ou entre o CEO e aquele investidor. Os investidores anjo, como eu falei, normalmente não aparecem no Pacto Social. É um acordo ali realmente entre as partes, mas que não produz efeitos para aparecer no pacto. Pode aparecer? Pode aparecer, mas não é comum. Então vai depender do acordo que for feito. Se a gente for seguir aqui o Código de Sociedades Comerciais de Portugal, a partir do momento que existe uma cessão de cotas, ou seja, uma venda de cotas formal, através de um contrato de cessão de cotas, o que acontece é que você tem um prazo para poder fazer o registro da cessão de cotas na conservatória e, posteriormente, também um prazo para poder fazer alteração no Pacto Social para que aquele novo sócio apareça ali também como sócio no Pacto Social. O prazo habitual para você fazer tanto a modificação na cessão de cotas, né, comunicar, na verdade, a gente chama de depósito da cessão de cotas. Você tem que depositar, comunicar através de um formulário na conservatória. Advogados conseguem fazer isso online, que
você consegue... Você vendeu aquela cota, né? E agora tem um novo participante ali da empresa. Então, isso é feito num prazo habitual de 60 dias, tá? Se passa esse prazo, o que acontece é que você paga mais caro na conservatória. E depois, para você comunicar, fazer alteração no pacto social, o prazo também é em torno de 60 dias. Então, ali você tem, no total, uns 120 dias para organizar ali todas as questões, atualizar a documentação da empresa. E aí, trazendo para o meu mundo português, né, jurídico português, o que acontece? Quando você quer abrir uma empresa em Portugal, ou trazer uma empresa para Portugal, ou abrir uma franquia, que seja, enfim, alguma coisa desse tipo, o que você tem que fazer é ter um NIF. Então, o primeiro passo é ter um NIF. Ah, eu preciso morar em Portugal para abrir empresa? Não. Eu preciso estar em Portugal para abrir empresa? Não. Você pode fazer tudo isso através de um advogado por procuração, tá? Só que você precisa ter um documento obrigatório português. E uma outra coisa que perguntam muito é: qual é a minha obrigação fiscal como um dono de uma empresa, um sócio de uma empresa, ou uma pessoa que aparece no pacto social daquela empresa em Portugal? Você só tem obrigações fiscais em Portugal. Uma coisa é a sua empresa, que é aberta em Portugal, sediada em Portugal, ter obrigações fiscais. Isso, óbvio, vai ter. Agora, você só tem obrigações fiscais em Portugal, sendo um sócio-gerente de uma empresa, a partir do momento que você recebe dinheiro, né, aqui, movimenta dinheiro aqui. Ou você é um residente aqui, vive aqui, ou você tem rendimentos em Portugal. Então, é isso que te torna uma pessoa com necessidade de fazer seu imposto, né, em Portugal e fazer suas declarações periódicas, tá? Você ter um NIF ou você estar no pacto de uma empresa somente não gera uma obrigação fiscal perante Portugal. Mas, obviamente, cada caso tem que ser analisado de uma forma específica, né? Estou falando de uma forma genérica, mas de uma forma genérica você não precisa ter obrigações fiscais por ser um sócio ou um gerente. Na verdade, a figura do gerente é um pouco diferente, porque o gerente em Portugal, ele vai ter que pagar a segurança social, né? Então, como ele paga a segurança social, ele habitualmente já tem que mostrar que tem algum rendimento. Pode ser até um gerente não remunerado, mas pagar a segurança social é igual. Então, para fins de imposto, uma vez que você paga a segurança social, também vai ter algumas obrigações fiscais para declarar esses valores pagos para a segurança social, tá bom? Bom, mais ou menos isso. Espero ter ajudado aí quem está precisando dessas informações. Precisando de qualquer ajuda, minuta, etc., principalmente em Portugal, que eu mais posso ajudar, porque no Brasil eu já nem trabalho, já não sei das coisas, podem me procurar. Como eu falei, tem aqui meu e-mail, gabriela.bsa.pt. Aqui tem meu Instagram, nunca sei onde está, mas eu acho que aqui. Tem meu Instagram para vocês acompanharem a minha vida, né? Não só o meu trabalho como advogada, mas também compartilho minha vida pessoal lá. Por último, o link aqui embaixo do WhatsApp. Não deixa de se inscrever aqui no canal. Estamos rumos aos 3.000 inscritos. Estou ansiosa por esse momento. E é isso. Um beijo. Fui. Até a próxima.